Então tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu sou o Fábio Melo, sou diretor comercial da Tocato. A Tocato é uma distribuidora de soluções Clique para o Brasil. Aqui hoje estamos representados pela Horus, que é o nosso parceiro da região Nordeste. Então, Danilo, que depois vai se apresentar e vai fazer uma apresentação aí também das soluções da Horus. Já aproveitando, quero agradecer também a Aline Santos, que é quem vai nos dar a palestra e falar um pouquinho sobre a CSO, Central de Serviços Online. A Aline é a diretora de operações da empresa e quem vai nos mostrar um pouquinho aí do cenário do que eles têm hoje na parte de clique. Aline, muito obrigado, fique à vontade para iniciar aí. Ok, eu que agradeço pelo convite, né, de expor um pouco o trabalho que a gente tem feito ao longo desse tempo. Então, a CSO hoje é uma empresa que já tem 12 anos de atuação no mercado. Ela começou de forma muito incipiente, né, prestando serviços ao público, né, de despachantes, a princípio. Porque despachante, até eu entrar aqui, eu acreditava, né, que era um nicho, né, que muitos enxergam de forma muito depreciada, mas eu consegui enxergar valor no serviço que eles prestam, né, principalmente as grandes revendedoras de veículos, frotistas. Então, o dono da empresa, né, que hoje é o nosso presidente, enxergou uma oportunidade e começou a trabalhar nisso, mas de forma ainda muito amadora. Então, a empresa começou com a estrutura, né, familiar, permaneceu assim até pouco tempo, conseguiu explorar esse mercado aí de forma isolada por muitos anos, né, cerca de 8 ou 9 anos aproximadamente, e de uns 2 anos para cá, né, não só pelo fato da minha chegada, mas por outros fatores que contribuíram, a gente vem conseguindo dar um dinamismo a essa questão da profissionalização, né, da empresa. Então, há um tempo atrás, além do serviço de despachante, começou-se a prestar serviços a outros nichos que atuam tanto da venda até a regularização, né, de um veículo. Então, empresas de vistorias passaram a ser nossos clientes, empresas de inspeções veiculares, empresas de registro de quem efetuam, né, os registros de contrato, as instituições bancárias. Então, o leque de serviços começou a aumentar, com isso o arcabouço tecnológico começou a aumentar, o volume de dados que vinham sendo produzidos ao longo desses anos se tornou absurdo. Então, a gente consegue hoje ter informações muito valiosas, né, até mesmo para o Departamento Estadual de Trânsito, para ajudar a identificar alguns pontos, né, que precisam ser corrigidos. Então, desde a parte, né, de a gente entregar o serviço eletrônico ao cliente que vai fazer a vistoria, até registrar o documento do veículo, né, o chamado CRV ou CRLV, que hoje em dia tem a versão eletrônica do CRLV, aquele documento verdinho, né, da rodagem, passa por sistemas nossos. Então, quando alguém compra um veículo e financia, passa por um sistema nosso. Quando alguém faz um emplacamento de um veículo, passa por um sistema nosso. Então, a cadeia de veículos, ao menos na Bahia, boa parte dela, em torno de 70%, passa por alguma solução nossa. Com a minha chegada, eu comecei a observar que essas informações elas não eram utilizadas de forma muito adequada. Então, se tinham relatórios que eram emitidos, né, muito trabalhando com Excel ainda, e o nosso presidente ficava com esse papelzinho, né, dobrava, botava no bolso e ficava andando com ele para cima e para baixo, demonstrando alguns números. E ainda antes, né, da minha chegada, começou a se discutir sobre a possibilidade da inclusão de uma ferramenta de BI que pudesse ajudar a gente a tomar decisões de forma mais direcionada. Então, foi feita uma iniciativa, né, por um funcionário antigo que nós tínhamos com o Power BI. O Power BI foi implantado ainda de forma muito amadora, não se tinha um DW estruturado, as informações levavam um tempo considerável para serem processadas, né, para serem disponibilizadas no modelo em que nós pudéssemos, de fato, né, extrair alguma informação inteligente. O tempo de resposta, né, que se levava para a gente conseguir emitir um relatório, parava 3, 4 analistas durante o dia inteiro para poder conseguir obter essas informações. E vendo essas dificuldades, a gente viu que não tinha condição de continuar trabalhando com a ferramenta dessa forma. Então, até pensamos em manter, acreditávamos que tudo isso era muito em função do amadorismo com que essa estrutura de informações começou a ser montada.
Então, com isso, a gente começou a avaliar outras possibilidades e começamos a identificar outros mecanismos no mercado. Até que uma amiga que eu tenho em comum com o Danilo viu que a Horus trabalhava com isso e aí chamou a gente para ter uma conversa para poder ver se a Horus conseguia nos ajudar. Então, foi uma batalha um pouco até angustiante no início, porque todas as vezes que a gente tentou avançar, né, no sentido de colocar uma ferramenta do clique, sempre tinha um transtorno, tinha uma complicação que a ferramenta não estava ajudando e a gente não estava conseguindo ver vantagem na utilização do clique dentro da nossa estrutura. Até que a gente resolveu dar um cavalo de pau, mudou uma série de coisas, trocou também a versão do sistema, e isso começou a ser delineado. Então, da forma como a Horus veio conduzindo essas informações, a Horus conseguiu entender, né, qual era a nossa necessidade, quais eram as nossas demandas, e foi nos guiando, né, de quais seriam as melhores práticas a se adotar para que a gente conseguisse chegar no nosso objetivo, que era ter informação trabalhada, né, num tempo que fosse satisfatório e que nos favorecesse na tomada de decisão. Porque esperar um dia inteiro para 3, 4 profissionais para conseguir processar informações estava fora de cogitação. Então, veio aí a versão do ClickSense que nós estamos utilizando hoje, onde foi feita toda a integração dos 7 sistemas que nós temos hoje, e ainda com a fonte de dados externa que a gente consegue receber aí do Detran. E tudo isso foi alinhado, nós definimos os indicadores e conseguimos chegar no modelo que hoje nos auxilia bastante. Então, hoje eu não consigo direcionar minha equipe sem conseguir, né, sem essa ferramenta, porque a gente estava navegando muito no escuro. Antes a gente conseguia, baseado em achismo, baseado no que as pessoas falavam, né, tomar uma decisão e que muitas vezes levava a um custo que a gente não estava preparado para ter naquele momento, ou então o retorno do investimento que foi feito não era o que se imaginava. Tem um caso emblemático aqui, que chega a ser engraçado, que a Bahia, né, o Detran, ele dividiu o estado em algumas sub-regionais que se chamam de Ciretrans. Então, nós temos 34 Ciretrans dentro da Bahia. E uma delas, especificamente, que é de Paulo Afonso, nosso market share nunca foi superior a 40%. E a média, né, que nós temos aí em volta de 60% a 65%. Depois da pandemia, que eu posso até detalhar isso um pouco, mas na frente isso melhorou bastante. Né, mas esse market share de lá nunca saía desse lugar, então a gente conseguiu obter algumas informações relacionadas a atuações políticas, né, lá daquela região que não deixavam as coisas transcorrerem da forma que deveria acontecer. E ele sempre insistia, né, porque ele queria que a gente forçasse a barra, que a gente fosse lá para poder verificar, saber o que estava acontecendo, se era o motivo da baixa adesão, né, do nosso sistema. E quando eu fui parar para poder dar uma analisada sobre o volume de serviços que se gera naquele lugar, não pagava nenhuma viagem nossa daqui para lá. Então, isso se desmistificou com a informação. Então, muitas vezes a gente direcionava uma equipe para atuar numa região que, de fato, não trazia muito retorno para nós. Então, como a equipe também não é grande, a empresa está se reestruturando, né, tentando organizar melhor seus processos para que, então, a gente consiga crescer de forma mais consistente. Então, a gente ainda não consegue abraçar todas as Ciretrans da forma como a gente pretende, né, da forma que se deve. Então, a gente conseguiu elencar recentemente algumas, porque a gente já viu que várias a gente já estava dentro do market share que a gente considera ser adequado. Então, baseado nessa ferramenta, né, que foi construída, a gente conseguiu identificar aquelas que, de fato, a gente consegue atender, direcionar e, com isso, melhorar nossos resultados. Então, dessa forma, a gente vem gradativamente ainda aumentando nossa participação, aumentando o nosso volume, né, de faturamento em função desses direcionamentos que a ferramenta nos ajuda a ter. Então, hoje, a gente consegue absorver informações e, inclusive, até apoiar o Detran em algumas tomadas de decisões. Então, já chegou ao ponto da gente indicar possibilidades de servidores que estavam sendo aliciados para poder fazer serviços de forma irregular, baseado nas informações que a gente conseguiu monitorar. Então, nós conseguimos, né, demonstrar a entrega de valor agregado à gestão do Detran, né, que sempre tem sido parceira nesse sentido. E o principal valor que a gente começou a entregar aos nossos clientes foi, de fato, a agilidade, porque a forma como a gente consegue mapear e tratar as informações que chegam a nós, né, demandadas por eles, a gente consegue hoje dar um suporte até melhor do que o próprio
Detran consegue prestar, né, devido à rotatividade dos funcionários públicos e até de terceirizações que são feitas sem a devida condução. Então, o processo, né, de como se regularizar um veículo acaba se perdendo. Isso não é uma falha só da Bahia, né? Isso acontece em muitos estados. Então, essa parceria que houve entre o Detran e a gente conseguiu possibilitar, né, até que a gente conseguisse se tornar uma referência aqui na Bahia em como resolver esses problemas. Então, aumentou a demanda, né, de procura dos nossos serviços, né, por esses clientes, por esses intermediários, e a gente aos poucos tem conseguido encontrar outros nichos, só que agora está faltando braço, né, para a gente conseguir alcançar tudo que é necessário, baseado em que nos são fornecidos, né, depois que essa ferramenta foi construída. Eu espero que eu não tenha sido cansativa, mas em um resumo, né, de como é que as coisas aconteceram. Gente, complementando a fala... Opa, deixa eu abrir a minha câmera. Eu esqueci de me apresentar, eu sou o Daniel, sou cientista de dados na Horus. Eu estive próximo dessa migração que a Aline comentou agora do Power BI para o Qlik. E eu vou mostrar para vocês como essa migração foi possível e quais são as diferenças, né? Quais são as diferenças técnicas e da metodologia que foi aplicada no caso da CSO para que o Qlik pudesse entregar esse valor que a Aline acabou de falar para vocês. Quando o trabalho começou, ele estava todo feito dentro do Power BI. Não é um cenário apenas exclusivo, né, da CSO, a gente encontra esse cenário em muitos lugares que a gente, nessa nossa jornada como cientista, como uma empresa de ciência de dados. A primeira parte, o final do trabalho de qualquer ferramenta de visualização de dados, de qualquer ferramenta de BI, é um painel, é um dashboard no qual as ações vão ser tomadas em cima. Eu vou fazer o trabalho de trás para frente, explicando para vocês o que estava acontecendo tecnicamente nesse cenário que dificultava algumas ações. Então, o painel estava montado, o painel estava bem funcional dentro do Power BI, mas a primeira questão que a gente tinha, o primeiro problema que a gente teve que resolver foi o problema de governança desses dados. Um analista que monta um relatório, ele não monta um relatório para ele apenas, ele monta um relatório para alguém que vai tomar uma decisão. Então é necessário que essa informação chegue a essa pessoa. Da forma com que o Power BI funciona, isso não era possível. Você precisava gerar um arquivo PBX, gerar um link para isso e mandar aquele link. Então, toda hora que algum outro tipo de análise era solicitada, o analista precisava voltar, refazer o painel, refazer as medidas, recriar as medidas e enviar de volta para a diretoria ou para o decisor naquele determinado aspecto. Então, esse era uma questão de tempo e de retrabalho bem significativo. Uma outra questão, voltando mais um ponto, né, atrás da governança, logo atrás das governanças, a gente tem aqui a ideia das medidas. Sempre que a gente cria uma medida, e aí seja em qualquer tipo de ferramenta, algumas a linguagem é mais complicada, outras a linguagem é mais fácil, mas para a gente criar uma medida, é necessário que a regra do negócio esteja clara para todo mundo, para que a forma de calcular essa medida seja de fato a mesma em todos os cenários e que faça sentido para a pessoa que vai tomar a decisão. Então, todas aquelas questões de filtros, de como as medidas vão ser montadas e como elas precisam ser visualizadas. Esse foi um trabalho, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, de algumas entrevistas e de uma metodologia própria da Horus, que é capaz de fazer a gestão do conhecimento para tirar o conhecimento tácito das pessoas que já tomam a decisão, que já sabem como as coisas funcionam, colocar isso na mesa para que possa ser discutido por todos e que a consolidação seja apenas uma. Então, para que exista apenas uma versão daquele indicador. Essa é a parte que diz mais respeito às regras de negócio propriamente ditas. Mas para isso funcionar, a gente precisa ter um repositório único de dados
consolidado e com todas as regras de data quality, com todas as transformações já implementadas para a gente poder consultar. Isso é o que a gente chama de Data Warehouse. E aí é onde entra o motivo do problema que a Aline colocou, de que precisava envolver 3, 4 analistas para rodar uma carga, para criar um painel. No Power BI, você precisa criar um repositório de dados para cada visualização que você for fazer, para cada arquivo PBX que você precisa fazer. Então, se você está criando um painel para olhar o market share, no caso da CSO, de uma cidade, você vai fazer um repositório para esse painel. Se você vai fazer um painel para olhar o market share de outra cidade, você vai fazer um outro repositório para olhar aquele painel. Então, você constrói vários data warehouses, você faz várias consolidações de dados para cada painel. Isso é o que a gente chama de data mart. Você precisa criar um data mart para cada painel. O que aconteceu foi, quando a gente fez a virada de chave, a gente criou um modelo dimensional único para todos os fatos e para todos os acontecimentos dentro da CSO. Esse foi um trabalho de desenvolvimento do que é chamado de ETL, do processo de ETL, onde a gente passa desde a integração dos dados, que é essa parte que está representada logo no início do... Daniel? Acho que o Daniel teve um efeito congelante lá onde ele está. A internet dele deu uma oscilada. Bom, então deixa eu fazendo alguns comentários aqui. Estou me sentindo aquele comentarista esportivo, né? Que o narrador cai e o comentarista fica narrando o jogo. Mas o que o Daniel está trazendo aí é a possibilidade de unificação dos dados, preparação desses dados, limpeza dos dados, para que os gestores possam ver o que se chamava de única versão da verdade, né? Durante muito tempo se recebeu o questionamento de que uma solução de BI self-service sofria do mesmo problema de se ter os dados analisados departamentalmente, ou seja, cada setor analisava seus dados em separado, né? E isso trazia como efeito colateral a mesma métrica tendo versões diferentes, a depender do setor que analisava. Então, se você tem um setor comercial e um setor financeiro, eles não têm esses dados integrados, então o comercial vê um valor de venda, o financeiro, que o cliente já deu ok na proposta, e o financeiro vê o valor que já foi faturado. Então, qual é o número real? E essa situação é resolvida, digamos assim, pelo que o Daniel estava explicando, da unificação dos dados através de uma ETL e num local centralizado dos dados que a gente chama na literatura de Data Warehouse. Cada setor aí sim, vendo, né, os dados no repositório único, vai ver o seu data mart. Então, por muito tempo, eu estou nessa área de BI aí, a partir de 2003, né, os BIs da primeira geração, né? Então, quando o BI Self-Service como Qlik chegou, esse era o embate naquele momento, né? O Qlik, o BI Self-Service não é tão robusto quanto o BI tradicional, porque é uma planilha Excel melhorada e etc. O que eu observava naquele momento era um mau uso da ferramenta, né? De fato, você plugar a ferramenta numa planilha Excel e gerar gráficos bonitos não faz. Você precisa sim ter um repositório de dados validado, com data quality aplicado, com as regras de negócio da empresa centralizadas, e a partir daí servir as áreas de negócio com muito mais velocidade do que a primeira geração de BI fazia. Então, esse é o cenário hoje que está na CSO. O Daniel estava aqui narrando o jogo, enquanto o narrador estava fora. O narrador voltou, assume aí a narração que o jogo Gente, desculpa, eu tive um problema com a internet, mas já está tudo certo. Exatamente de onde Danilo parou, essa robustez poderia ser conferida no próprio Power BI, a gente poderia chegar lá executando o processo, executando o nosso projeto, mas por questões de orçamento e de esforço e de performance, principalmente de segurança, a gente optou por não usar mais o Power BI e utilizar a suíte
Click. Né? Vou mostrar para vocês algumas das diferenças e por que eu enfatizei a questão de segurança. Para isso funcionar, a gente precisaria montar um quebra-cabeça com algumas ferramentas da Microsoft. A gente precisaria de uma ferramenta de ETL que tem dentro do SQL, que poderia ser, né, a que tem dentro do SQL Server, o Integration Service. A gente precisaria de um banco de dados para fazer, para guardar, né, esse repositório chamado de Data Warehouse. E a gente precisaria de espaço e de máquina em Azure para a gente poder operacionalizar algumas cargas, enfim, nesses bancos de dados. Isso, o orçamento subia sensivelmente para a execução do projeto e, principalmente, abria uma lacuna muito importante na governança e na segurança dos dados. Por quê? Sempre que você, usando as versões free Power BI, na versão Premium, isso não acontece, mas é uma versão on-premise com um valor muito maior, né? A gente fala do Power BI Pro, que é normalmente o que o pessoal usa, que custa $10 por mês. Salvo engano, da última vez que eu olhei, a licença do Power Premium estava em torno de $6.000 mês. Não sei se é o valor. Mas quando a gente usa as versões comuns do Power BI, sempre que você abre um arquivo, todos os dados desse arquivo são baixados para a máquina da pessoa que abriu. Então, a governança e a segurança disso, mesmo a gente utilizando um servidor dentro da Azure, enfim, fica bem comprometida se a gente estiver falando de dados sigilosos, como no caso da CSO, dados bem sensíveis para a tomada de decisão. Então, o que foi que aconteceu quando a gente migrou isso daqui para o Qlik? O storage, todo o Data Warehouse, ele fica armazenado dentro do próprio Qlik, em arquivos, dentro do servidor do próprio Qlik, em arquivos proprietários chamados de QVD, eu vou falar deles um pouquinho para vocês também. A carga ela pode ser agendada dentro do próprio ClickSense, eu vou mostrar para vocês também como isso pode ser feito. E toda a ETL com a integração, a montagem da staging area e todas as transformações também são feitas dentro do próprio ClickSense. E a visualização, a consulta, principalmente a governança, esse é um ponto bem sensível, tudo isso é feito dentro do servidor do próprio ClickSense, que pode estar em uma máquina local, pode estar em um servidor em cloud. Você pode fazer montar a sua infraestrutura da forma com que seja mais cômoda para vocês. E nesse caso foi bem interessante para a gente por alguns motivos. Primeiro, deixa eu fazer um overview sobre a forma com que o Qlik lida com os dados. Ele tem alguns arquivos proprietários chamados de storage, que confere para a gente tanto uma velocidade muito grande quanto uma economia em processamento e espaço muito grande. Ele chega a comprimir mais de 90% da base de dados em alguns casos. E tem uma performance bem interessante. A gente pode utilizar o Qlik, né, que foi o que Danilo colocou. A gente pode plugar o Qlik dentro de em cima de uma planilha Excel, né, com dados pulando toda. A gente pode construir uma camada de dados simples o suficiente para ser reusada, então a gente pode montar vários fatos e várias dimensões, consolidar isso em um data warehouse, colocar isso dentro de um diretório que pode ser compartilhado para várias aplicações. Então, ainda trazendo o exemplo do Danilo, a gente pode ter dados de faturamento, dados de venda sendo observados sob óticas diferentes para pessoas que vão tomar decisões diferentes. Então, a gente pode ter uma aplicação que tá focada no planejamento estratégico de 2021 e uma aplicação que está focada na performance de um vendedor no seu nicho.
e ambos estão consultando a mesma informação de faturamento, mas sendo visualizadas de forma diferente. Isso não só traz uma segurança maior para a informação, como traz também uma velocidade maior para o desenvolvimento de novas aplicações. A gente não tem retrabalho sobre o ponto de vista de estrutura dos dados, eles já estão prontos e podem ser reusados. Transformações e agregações de dados para aplicar regras de negócio. Então, por exemplo, é uma linguagem um pouco mais técnica, mas se você tiver casos de estoque, por exemplo, onde você tem entradas e saídas, você precisa fazer um balanço, não precisa remodelar todo um fato, você pode criar um fato agregado, você pode pegar das duas informações de entrada e de saída do estoque, consolidar isso e gerar um outro fato e colocar isso em um outro QVD também, que vai estar disponível para todas as outras aplicações que você quiser. Você pode construir modelos de dados para self-service. O que é isso? A gente pode montar de uma forma e distribuir ele para as pessoas, para que os próprios tomadores de decisão montem as suas aplicações sem se preocupar com nenhum tipo de transformação nem de agregação de dados. Então, na prática, o vendedor, por exemplo, teria acesso a todas as informações que dizem respeito à região onde ele está atuando, aos clientes que ele está vendendo, aos produtos que ele está comercializando, e ele poderia montar um painel simplesmente arrastando e jogando essas informações dentro da tela do clique. E como todo esse processo está sendo feito dentro do próprio ClickSense, todas essas transformações, essas agregações, esses arquivos QVDs, a gente pode automatizar essas casas de um jeito que não impacte, não tenha um impacto no dia a dia da organização, para que isso flua naturalmente e que os dados estejam sempre atualizados em tempo real. Esse daqui é um exemplo de uma coisa muito importante para a segurança dos dados e para a velocidade de disponibilização de novas aplicações, que está dentro do Click. Eu vou mostrar para vocês exatamente onde, que é a governança dos dados. Então, vamos supor que a gente vai montar uma aplicação de venda e que a gente quer que todas as pessoas tenham acesso a esses gráficos, mas que vendedores regionais apenas acessem a sua região e que os diretores acessem todas as regiões. A gente não precisa criar uma aplicação para cada pessoa. Não precisa ser assim. A gente pode criar apenas uma aplicação e dizer quais são os conjuntos de dados que essas pessoas vão ter acesso. Então, isso dá um aumento significativo à produtividade do time de desenvolvimento do BI e a disponibilização dessas aplicações, dessas análises, passa a ser muito mais rápida também. Essa governança pode ser feita em dois níveis. Ela pode ser feita tanto no nível de pessoa, a depender do cargo dela, né? Então, todos vão ver uma determinada aplicação de venda, só que dados específicos. Como essa pode ser feita também, isso pode ser feito também a nível de dados propriamente dito. Olha, eu quero que a pessoa que está vendendo o produto, por algum motivo, não veja o quanto tem de estoque. Eu só quero que ela veja a informação de quanto vendeu. Não tem problema, a gente pode dizer também quais são as colunas de dados que essas pessoas ter permissão para acessar. E a outra forma de você fazer a governança dos dados nesse aspecto é você ter um ambiente do BI corporativo, onde todas as aplicações estão lá, no mesmo lugar, dentro do mesmo servidor, bem seguras, e você pode disponibilizar pessoas. Quem é do time de vendas vai ter acesso às aplicações de venda, que é o que o Click chama de streaming. O pessoal do financeiro vai ter acesso ao financeiro e às vendas. Vão ter aplicações que todas as pessoas vão poder ver.
E vai ter e tem lá uma sessão, um stream também, tem lá uma sessão de trabalho que é o seu sandbox, como o Gartner chama, que é a sua pasta de trabalho, onde você pode trabalhar nas análises, seja só para você, ou seja, se você for um desenvolvedor, seja atendendo a requisitos da área de negócio. E no momento em que isso estiver validado e maduro o suficiente, você pode publicar nessas outras sessões, nesses outros streams. Tudo isso é feito dentro, tudo isso e mais algumas coisas é feito dentro de uma parte do Qlik chamado Qlik Sense Management Console, ou QMC, que é onde tudo isso que eu falei para vocês é configurável apenas com alguns cliques. Né? Com alguns cliques a gente pode definir qual é o tipo de acesso que a pessoa pode ter, qual é a aplicação que a pessoa pode acessar, quais são os dados dentro dessa aplicação que as pessoas podem acessar. E cada servidor do Qlik tem acesso ao seu próprio QMC. Nele, além disso que eu falei, a gente pode fazer mais algumas outras coisas, mas pelo tempo eu não consigo falar de todos, mas é onde a gente manipula gerencia tanto o conteúdo, né, as aplicações, as conexões analíticas. Eu vou falar um pouquinho mais delas, conexões com Python e R, quando a gente o lugar onde a gente quer dar. E é onde a gente todas as outras configurações também de segurança, de licença e de usuários. Então, um overview do Qlik é que a gente pode trabalhar com ele criando de 3 formas, né? Criando aplicações. Então, o usuário de negócio solicita para o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento cria a aplicação e disponibiliza para a pessoa que pediu. A gente pode fazer um deploy self-service, que é habilitado lá pelaquela modelagem dos dados, onde a gente modela, faz todo o data warehouse e disponibiliza para as pessoas criarem as suas novas análises. E as pessoas podem também criar toda a sua aplicação do zero. Ela quer criar alguma coisa, isso é muito legal, principalmente para as pessoas que estão trabalhando ali com testes de hipótese e com modelos estatísticos e modelos de aprendizagem de máquina, que elas têm a liberdade de montar as suas próprias transformações. Uma vez isso criado, uma vez a aplicação criada, a gente pode fazer 2 coisas com ela. A gente pode criar uma página ou a gente pode criar uma história. A gente pode criar uma página que é um dashboard, são alguns painéis para o usuário filtrar e ir explorando ele mesmo os dados, como a gente pode fazer uma exploração para contar uma história dentro de uma reunião para uma tomada de decisão guiada pelos dados. Então, esse é o poder da criação das histórias. Tem esse terceiro ponto, que agora que a gente tem um data warehouse bem consolidado e que as pessoas estão pautando o seu trabalho na tomada de decisão guiada pelos dados dentro da CSO, está se provando ser bem importante, bem interessante, que são as nossas conexões analíticas com outras ferramentas. Esse é um diferencial muito interessante do Qlik. Antes da gente começar o nosso webinar, a gente estava falando sobre o evento da Qlik, o evento mundial da Qlik, chamado Qlik Connections, onde no do ano passado, foi o último presencial, a gente tive a oportunidade de entender qual é o approach, qual é a abordagem da Qlik em relação à ciência de dados, inteligência artificial e machine learning. E é justamente dar o poder para o cientista de dados integrar as suas análises, integrar os seus modelos de uma forma muito fácil, muito rápida, com o Qlik, através dessas conexões analíticas. Eu coloquei aqui 2 exemplos de linguagens de programação que são muito famosos, o R e o Python, mas o Qlik se integra com a maioria, eu ia dizer qualquer uma, porque eu não conheço uma ferramenta ainda que o Qlik, de analítica, que o Qlik não se integre, né? Então, a gente está falando aí desde MATLAB até Minitab, enfim,
várias coisas muito importantes dentro da indústria, muito importante para as pessoas que trabalham com controle estatístico de processos também. A Alteryx, né? Integra com a Alteryx também. A Alteryx integra com a Alteryx, sim. E isso é o que está viabilizando o nosso trabalho de detecção de padrão, de forecasting, de remodelar algumas coisas que a CSO fazia antes, para que passe a ser feito de uma forma data-driven, de uma forma guiada pelos dados. O resumo dos streams é que a gente pode utilizar elas para gerar várias aplicações simultaneamente. Então, eu posso criar um fluxo e dar a permissão para as pessoas, né, com base nos seus papéis dentro da organização, acessarem ela. E a gente pode usar o QMC também, a gente pode usar o Qlik também para gerenciar ações, né, como schedular cargas, como criar algumas rotinas de data quality. Isso é muito importante para quem está começando agora com dados ad hoc, ou seja, com dados em Excel ou com alguma base de dados que o usuário precisa fazer um input e às vezes não faz com a melhor qualidade, e isso precisa ser tratado antes de ir para um painel. Então, esses são os principais pontos do Qlik que habilitaram, que a gente conseguiu utilizar para habilitar a CSO a continuar na sua jornada por ser uma empresa mais data-driven e que hoje possibilita o meu trabalho junto à Aline, mais analítico, mais de montar alguns modelos, de fazer previsões. Então, algumas vezes a gente não precisa ir a campo para tirar algum tipo para montar algum experimento e para tirar conclusões. A gente pode fazer isso usando a própria série histórica. A gente pode rodar testes de hipótese para saber, por exemplo, qual é a probabilidade de um determinado comportamento ser fraudulento ou não, para a gente saber qual é a probabilidade de um grupo de despachantes que trabalham de uma forma semelhante ter ficar acima ou abaixo da média dele nesse mês ou nessa semana, para que a gente possa ser não reativo, mas proativo na tomada de decisão. Então, estamos vendo que esse grupo de despachantes que tem esse perfil de trabalho tem uma tendência de esse mês cair um pouco a sua produtividade. Então, a gente vai fazer alguns incentivos, a gente vai fazer algumas campanhas, e tudo isso sem precisar pegar o carro, ir lá na cidade e ter um gasto maior para entender o que está acontecendo. A gente pode montar isso, a gente pode tomar essas decisões e analisar esses cenários com base no Qlik Sense, a ferramenta que a gente montou para tomada de decisão. Pessoal, foi isso que eu preparei para apresentar para vocês sobre como foi essa jornada e onde nós chegamos e o que nós estamos fazendo atualmente. E se vocês tiverem, fiquem à vontade. Eu vou seguir aqui, Daniel, e aí quem tiver alguma pergunta pode pôr no chat ou formular ela ao longo da minha breve fala, em poucos minutos, para a gente conversar no final. Apresentou, né, no início do evento, eu sou Danilo, sou responsável pela área comercial da ONUS. Agradecer aí a apresentação de Daniel, nosso cientista de dados, e mais cedo de Aline, a diretora da CSO. Antes de entrar aqui na brevíssima apresentação que eu preparei aqui para vocês, fazer alguns comentários em cima da fala de Daniel. Primeiro sobre cruzamento de dados, né, quando ele menciona o DW e o Datamart. Isso, para o negócio CSO, teve o impacto de uma unidade de negócio alavancar outra a partir dos dados. Então, ali mencionou, né, os serviços que a CSO presta, como vistoria, por exemplo, e emplacamento, etc. Eles puderam, a partir dos dados oficiais da empresa, né, reconhecidos pela organização com as regras de negócio aplicado, entender o impacto de uma unidade de negócio na outra, de um serviço no outro.
Isso porque, numa realidade anterior, cada unidade de negócio tinha a sua visão. Então, esse cruzamento era, no mínimo, prejudicado pelos dados não serem os dados oficiais. Sob o ponto de vista da segurança, né, cada gestor de unidade tem uma... Embora o repositório seja os mesmos, os dados estejam no mesmo lugar, aquilo que o Daniel comentou, né? Cada gestor de unidade de negócio tem acesso apenas à sua unidade. Outro ponto fundamental de ser ressaltado, sob o ponto de vista do negócio, né? Sob o ponto de vista técnico, o Daniel cobriu muito bem todos os aspectos. Quando o Daniel menciona a questão da segurança dos dados, o ambiente competitivo no mercado, no negócio da CSO tem aumentado, né? Novos entrantes têm vindo para o mercado da CSO de várias regiões do país. Então, imagina um impacto para a CSO que haveria se um profissional é desligado da empresa ou vai para uma outra empresa, um concorrente, e leva no notebook dele o BI, né? Essa era a realidade anterior, essa era a realidade do Power BI. Como o Daniel mencionou, os arquivos são compartilhados, ou seja, o seu BI está ali no notebook do funcionário. Se ele sai da empresa e vai para um concorrente, ele está levando o seu BI, imagina o impacto que isso pode ter para o negócio, um entendimento detalhado das operações da empresa na mão do concorrente. E o que nós vemos normalmente nas redes sociais, nas propagandas, a inteligência artificial, a ciência de dados e etc., isso não está chegando. Isso para a CSO já chegou, é uma realidade. A pessoa que apresentou para vocês agora é o cientista de dados, que trabalha diretamente como uma executiva da empresa. A Aline é diretora de operações, é a CEO, né? Ela que define ali os rumos da operação. Então, eles dois trabalham muito próximos na concretização daquelas imagens que costumam aparecer sobre ciência de dados, né? É software, matemática e negócio. Isso é realidade na CSO. A CSO passa por um momento de transformação orientado pelos dados, com a aplicação de modelos preditivos de inteligência artificial. E são essas duas pessoas que apresentaram aqui no nosso evento, que fazem esse trabalho diariamente. Hoje pela manhã eles estavam reunidos e as decisões são tomadas, são orientadas, são suportadas através do entendimento do que está escondido nos dados e revelado pelo clique e pelos modelos preditivos de inteligência artificial que estão operando na CSO. Só esses pontos sobre o que foi apresentado tecnicamente que eu gostaria de ressaltar para o negócio CSO. Pessoal, nós invertemos normalmente, né, a ordem das coisas. Isso foi muito bom. A gente começou com um depoimento, depois fizemos um mergulho técnico. Agora vamos falar rapidamente sobre a Horus. Quem é a Horus, né? A Horus é uma empresa que aplica ciência de dados, como vocês puderam ver, para obter insights através de análise de dados e viabilizar melhorias através de transformação de processos. Nós atuamos em busca do melhor caminho para os nossos clientes. Temos presença em alguns segmentos, né, dentre eles aqui o segmento de serviços, como é o caso da CSO. Então, as decisões guiadas por dados, elas envolvem ali análise de dados, o serviço Horus, isso que Daniel apresentou para vocês agora, ele está encapsulado dentro do que a gente chama de célula de analytics. Essa célula analytics entrega o que o cliente precisa, seja um dashboard de clique, seja um modelo preditivo, seja uma revisão de processos, uma automação de processos por robô, com RPA, seja um cluster Big Data, seja uma plataforma para automação do processo analítico, desde a consolidação até a aplicação de modelos preditivos. Enfim, o que o cliente estiver precisando no que diz respeito ao processo de dados é entregue pela Célula Analytics, e nós temos um programa para formar o que o Gartner chama de cidadão cientista de dados. O objetivo de tudo isso é orientar a decisão por ganhos rápidos, né? Descobrir rapidamente oportunidades para melhoria do resultado, inserir o usuário-chave em um programa de ciência de dados. Esse programa é orientado por objetivos reais, desafios da empresa, do dia a dia da empresa. É otimizar soluções de dados e processos de forma governada e complementar. Então, a ideia é entender o que o cliente já tem e complementar ou transformar o que ele tem para chegar no objetivo esperado, né? Como é que isso é feito? Falei dela, né? Célula Analytics, serviços entregues dentro de sprints, seguindo ali de 2 a 4 semanas, né, os paradigmas da gestão ágil, ou com o programa de ciência de dados aplicada, que é um programa de Data Literacy.
ele é um misto de curso e de consultoria. Ele é curso porque ele informa conteúdo, desde ali do nivelamento, na parte de estatística descritiva básica, etc., o que o mercado chama de data literacy, passando por estatística descritiva, que é o que se vê mais frequentemente em soluções como Qlik, né, medidas de tendência central, medidas de dispersão, médias, desvios padrões, etc., até a aplicação de algoritmos de machine learning, com deep learning, com aprendizagem de máquina. E ao longo desse programa, são ali 90 horas divididas de 2 meses e meio a 3 meses, o participante traz um desafio real, um problema real da empresa, e para esse problema são geradas soluções ao longo do programa, nessas 3 grandes áreas que eu mencionei: estatística descritiva, algoritmo de aprendizagem de máquina, deep learning e machine learning. Esses são os nossos parceiros. Nós falamos hoje de uma entrega Qlik, somos parceiros também Alteryx, plataforma para automação do processo analítico, aplicação de modelos preditivos. Aqui se viabiliza a ideia do cidadão cientista de dados, a ciência de dados ao alcance do cidadão comum. Você não precisa ter uma formação como a que Daniel tem, né, aprofundada em matemática e estatística para construir modelos preditivos. O Qlik que nós vimos hoje, nós conhecemos bem. Cloudera é o principal fabricante para cluster Big Data, quando você precisa enriquecer as suas análises com dados externos, ou os seus dados já têm um volume tal que uma arquitetura tradicional de servidor não atende, você precisa de máquinas em clusters para atender esse processamento. E o IPF, que é o nosso parceiro de automação de processos por robô, ou mais amplamente conhecido como RPA. Tá? Uma mensagem final, né? Todas essas tecnologias que nós estamos vendo, que nós vimos aqui nesse Qlik Talk, são tecnologias utilizadas ao redor do mundo. O mundo inteiro usa isso, a Europa, os Estados Unidos, etc. É o que nós vemos como o estado da arte da tecnologia. E isso está ao seu alcance. Né? Está aqui no Brasil, está aqui na Bahia, ao seu dispor. Essa é a mensagem do Pense Global, Compre Local. Estamos ao seu lado. Pessoal, obrigado por esse momento. Nesse instante, nós abrimos aqui para perguntas. Agradecer um agradecimento especial à Aline Lima, diretora de operações da CSO, pela gentileza de vir aqui prestar esse depoimento para vocês. Eu agradeço pelo convite e também estou à disposição aí para o que vocês precisarem, tá? Maravilha, obrigado. Nesse momento a gente abre para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Esses são... Eu tirei os contatos, né? Deixa eu voltar aqui os contatos. Esses são os meus contatos, o meu WhatsApp, o meu e-mail. A qualquer tempo, se quiserem tirar alguma dúvida, esclarecer algo sobre ciência de dados, ou Qlik, ou BI de uma forma geral, ficarei muito feliz em receber o contato de todos vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo tempo. E é isso. Fábio, se quiser fazer um encerramento, fica à vontade. O pessoal está meio tímido aqui para fazer perguntas. Então vamos lá, pessoal. A gente está... a ideia mesmo é fazer essa apresentação breve, para vocês conhecerem um caso de sucesso, conhecerem o que os nossos parceiros têm a oferecer. Então, vocês têm aí o contato do Danilo, fiquem à vontade para mandar e-mail, ou mesmo para mim. Vocês têm essa gravação, nós vamos disponibilizar. Então, quem tiver interesse, por favor, manda um e-mail para o Danilo, a gente passa aí para vocês, tá bom? Então, de novo, Aline, muito obrigado. E obrigado pela participação de todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Um abraço, gente. Obrigada.